Olá, gente, mais um Entretanto, toda terça com vocês, para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, dessa maneira descontraída que já é a tradição do programa, que vem de uma coluna de jornal, de um blog, de um videoblog, podcast. Estamos aqui graças ao apoio incondicional e sem intuito lucrativo dos nossos apoiadores culturais e graças aos veículos de comunicação que nos repetem, em especial Rádio Jovem Pan, Programa Terça Livre, Jornal Araxá, William Tardelli, Fotojornalismo, Sérgio Rocha e o blog Tudo Um Pouco, blog do Sargento Hamilton e muitos outros que nos ajudam a atingir todos os rincões desse Brasil, todos os ouvidos da população do Brasil e do mundo, com um programa que, apesar de não ter papas na língua, procura e consegue, graças a Deus, não ter lado político. O nosso lado aqui é informação à luz do direito, é um programa para entreter e informar, e não deformar opiniões, tá certo? Chegando aqui, tomo conhecimento de um caso assombroso, uma menor, uma menina de 10 anos de idade, teria sido estuprada pelo tio, né, e engravidou. Esse fato, por si só, já é asqueroso. Infelizmente, todavia, na minha carreira de juiz criminal e de juiz menorista, eu sou obrigado a admitir para vocês que eu cansei de ver isso acontecendo. Isso, infelizmente, é muito comum nas zonas rurais, nos aglomerados de comunidades carentes, urbanas e do interior dos estados brasileiros. E tem a ver, infelizmente, com uma pedofilia doentia, uma endogamia que, infelizmente, é uma doença, mas também é um crime grave, bárbaro e comum. O assustador de tudo não é só o fato do estupro da menina de 10 anos. É os pseudo-religiosos que foram para a porta do hospital em Recife, que ia fazer a ocisão fetal, que ia fazer o aborto, que ia matar o feto, porque a menina estuprada engravidou, e a lei autoriza o aborto em caso do estupro da vítima, da mãe, ou em caso de risco de vida para a gestante. Nesses dois casos, a gravidez resultante de estupro ou risco de vida da gestante, a legislação autoriza o aborto. A lei autorizou o aborto, o juiz autorizou o aborto, só conseguiram fazer o procedimento lá em Recife, a menina do Espírito Santo, interior do Espírito Santo. A menina foi deslocada até Recife. No momento do procedimento cirúrgico indispensável, né, a morte fetal, começou o bate-estaca do lado de fora, gente pseudo-religiosa se manifestando contra o aborto legal, se manifestando contra os profissionais de saúde responsáveis por aquela intervenção, e via de consequência, afetando e agredindo, revitimizando a menor de 10 anos de idade, vítima de estupro e, por que não dizer, sendo vítima também de uma intervenção invasiva e estarrecedora, porque lhe retira um feto. Mata-se também uma vida humana. É um remédio amargo, dolorido, doído. Mas qual seria a alternativa dessa menina? Ela ainda uma menina, gestar um feto fruto de uma violência sexual asquerosa,
O que seria do futuro dessa menina? Eu concordo com o aborto? Não. Mas o aborto legal, ele visa, nos 2 casos que ele é permitido, nos 2 casos que ele é autorizado, ele visa a integridade física e mental da gestante. E no caso, nós temos uma gestante de 10 anos de idade. O juiz pode e deve autorizar nesses casos. Dói. Eu já tive na minha carreira que autorizar a oscisão fetal. Não em caso de gravidez proveniente de estupro, mas em caso de risco de vida para a gestante. A gestante estava à morte, precisava da realização do aborto, tinha 3 laudos médicos distintos, e mesmo assim, me doeu muito ter que cumprir o meu dever. Eu estava salvando uma vida humana, a vida da gestante. Mas, por outro lado, eu estava interrompendo a trajetória de um pequeno ser vivo que não tinha nada a ver com isso. Mas fazer o quê? A vida não é feita de escolhas perfeitas. Você, na sua vida, nem sempre você vai se deparar com um caminho que é todo certo ou com um caminho que é todo errado. Você vai se deparar, às vezes, com escolhas que vão te colocar entre o ruim e o pior ainda. Entre o ruim e o péssimo. E o médico que realizou o procedimento abortivo, a equipe médica que participou desse procedimento, a menor, a avó que é sua guardiã, eles não têm culpa de nada. A menina foi vítima de estupro. Argumento religioso nenhum perdoa essa revitimização de uma criança de 10 anos de idade. Obscurantismo religioso é perigosíssimo. É perigosíssimo. A música antiga da MPB, do folclore da nossa MPB, e tem essa estrofe: fé cega, faca amolada. Corta igual faca amolada. Fé cega é perigosa, igual faca amolada. Tem um filme muito politicamente incorreto. Ele foi lançado e sumiu. Meados da década de 90. Aqueles filminhos americanos leves, com Steve Martin. Hoje ele sumiu. Você procura ele em streaming, você procura ele em DVD, você vai achá-lo assim em sebos da internet. O título do filme em português é um trocadilho, é um jogo de palavras. Fé demais não cheira bem. Fé demais não cheira bem. Ou seja, fé demais não cheira bem. É com Steve Martin. Ele é um pastor evangélico, corrupto. Pastor evangélico, corrupto, charlatão, que explora os seus fiéis. Nada contra a igreja protestante, nada contra a igreja evangélica. Tem sacerdote bom e ruim em todas as religiões. E em todas as religiões também existem obscurantistas religiosos, extremistas religiosos. Aonde o extremismo religioso entrou, destruiu tudo. Não nasceu nem capim, ficou terra arrasada. O filme, que pouca gente encontra hoje, porque ele é politicamente incorreto, porque ele brinca com a fé protestante, ele brinca com a fé evangélica, o filme explica isso. Com muito bom humor, com muitas piadas, mas mostra. Uma coisa saudável, né? Propícia a nos fazer seres humanos melhores, que é a fé. Se ela for usada em doses seguras, ela é boa. Se ela for usada em doses cavalares, sem raciocínio, sem método, não tem nada que em exagero não faça mal. A fé cega faz mal. O obscurantismo, o extremismo religioso faz mal. Olhar as coisas por um ângulo só
faz mal. Você tem que se pôr sempre, sempre no lugar do outro. Se ponham no lugar dessa menina de 10 anos de idade. Ela nem entende que ela carrega um ser vivo. Nós vamos vitimizá-la de novo? E qual que é a culpa da equipe médica disso tudo? Nenhuma. O juiz mandou, a lei mandou proteger a gestante de 10 anos de idade. Está na lei. Por que não vão pressionar congressista para retirar essa autorização legal da lei? E, apesar de eu ser absolutamente contrário ao aborto, para mim é um ser vivo que está sendo morto, eu sou obrigado a olhar o outro lado. A gestante que precisa viver. A gestante precisa se desenvolver saudável. A gestante que quer ficar livre de um crime asqueroso que a vitimou aos 10 anos de idade. Ou a gestante que quer se ver livre da ameaça de morte. Porque aquela gestação está lhe ocasionando risco de vida. Nós temos que olhar, gente, o outro lado, para não corrermos o risco de cometermos nós também injustiça. Tá bom? Portanto, é o seguinte, fé, religião é muito bom, mas não pode nos cegar. Nós temos que ver o outro, nós temos que olhar o próximo, né? Foi isso que Cristo nos disse. Lembrem-se disso, tá? E o próximo, às vezes, ele está diante de um dilema que não lhe aponta soluções desagradáveis. Ele é obrigado, às vezes, a escolher entre o ruim e o pior ainda, tá? Falar em dilema, o ministro Gilmar Mendes foi ao MST. Eu acho que daqui a pouco vamos fazer live com as Farc colombianas, né? Vamos fazer live com o ditador da Coreia do Norte. Vamos fazer Farc com o MIR, Movimento Revolucionário Chileno. Mas tudo bem, o direito que eu estou exercendo aqui de me comunicar, de instruir e de informar e tentar trocar ideia, o ministro Gilmar Mendes também tem de trocar ideia com o Stedley e outros próceres da esquerda e o MST. Falaram muito mal do presidente da República. O pessoal do MST falou mal do presidente, o que era esperado, né? O Gilmar estava lá, até se emocionou. Eu acho, gente, vamos falar de outro assunto espinhoso também, que é reforma agrária. Eu acho, sinceramente, que a reforma agrária é muito mais bandeira hoje do que ação efetiva. A reforma agrária foi importante no Brasil 50 anos atrás, 100 anos atrás. Hoje ela perdeu o bonde da história. Hoje, a solução para a interiorização brasileira, para o bem-estar do homem do campo, é o agronegócio. Se você perguntar para um pequeno proprietário rural, hoje, o que ele quer, se ele quer trabalhar para uma agroindústria, com os filhos acobertados por seguro de saúde, com bons salários, acesso à faculdade, acesso à cidade grande, podendo ser promovidos dentro de uma grande empresa de agronegócio, ou se ele quer um sítiozinho com um trator financiado, adubo subsidiado, enfim, uma série de ajudas fiscais e governamentais, 99% dos pequenos proprietários rurais vai dizer, prefiro o agronegócio. Eu conheço um monte que aluga suas terras para agroempresas, para agroindústrias. E essa é a tradição do campo. Hoje, a reforma agrária foi um tema que nós deixamos escapar quando ela era extremamente necessária. A favelização das grandes cidades é culpa da falta de reforma agrária. A violência nos grandes centros é culpa da falta de reforma agrária. Os violentos abismos sociais que temos hoje são culpa da falta de reforma agrária. Só que agora Inês é morta. Agora não adianta mais. Ninguém mais quer
subsídio, auxílio para sentar e ficar em sítiozinho. A não ser como bandeira política. Por isso que eu não acredito nessa conversa de Stedley, de MST. Isso é para preparar para a eleição. Isso é em época propícia para preparar para a eleição. Tudo bem, eles estão na deles. Só não caio nessa. E eu esperava que o egrégio ministro Gilmar Mendes também não caísse nisso, tá? Não é só aqui que tem preocupação com a eleição. Donald Trump deverá ser reeleito. Ele deverá ser reeleito por 2 motivos. Motivo 1, a economia americana, apesar de tudo, apesar de pandemia, está nos trilhos. E o eleitor americano preocupa com isso. Tenho dinheiro para viajar final do ano? Tenho. Tenho um carro na garagem? Tenho. Aguento pagar a gasolina? Aguento. Aguento pagar a hipoteca da minha casa? Aguento. Pagar a faculdade dos meus meninos? Show de bola. Então o presidente é bom. Este é o primeiro motivo que deverá reeleger Donald Trump. O segundo motivo, Joe Biden pode juntar ele e toda a entourage, todo o pessoal do Partido Democrata. Joe Biden é muito fraco, muito fraco. Ele não aguenta, ele não suportará Donald Trump. Tá? Pode ser um milionário histriônico, falar lá as suas besteiras, mas ele não tem sido um desastre como político, ele não tem sido um desastre como presidente, ao contrário do que a esquerda americana quer fazer pensar, né? Esquerda e direita, que são conceitos muito, muito diferentes lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. O Gore Vidal, para alguns, era um escritor, foi senador americano, um escritor maravilhoso. Gore Vidal falava que há 2 grandes partidos nos Estados Unidos, um de direita e um de extrema direita. Ele não considerava o Partido Democrata um partido de esquerda. Ele entendia o Partido Democrata como direita e o republicano como extrema direita. Lá é um pouco diferente, a história americana é um pouco confusa. Para vocês terem uma ideia, o presidente que aboliu a escravidão nos Estados Unidos, o presidente que manteve íntegro o território americano e ganhou a guerra da secessão, libertando os escravos, foi Abraham Lincoln, que era republicano. Os democratas eram contra a abolição da escravatura durante a guerra da secessão norte-americana. John Kennedy, 1959, 1960, filho de magnata, com a eleição para presidente da República paga, com dinheiro de prostituição, cassino, máfia e etc., um bom vivant, um playboy repleto de escândalos na sua vida pessoal, era democrata. Então, é tudo muito misturado na política americana. Você não pode dizer, por exemplo, que não há esquerda nos Estados Unidos. Mas é uma esquerda festiva. É a esquerda de Hollywood. É a esquerda dos atores e atrizes que são adeptos da liberação da maconha. São outras bandeiras. Socialismo, comunismo, marxismo, isso é palavrão nos Estados Unidos. Isso quem fala isso é espalhador de bolinho em festa. Ninguém suporta esse tipo de conversa lá. Mas, enfim, Trump é notadamente direita, né, e notadamente conservador, e deve ganhar a eleição por motivo econômico, porque a esquerda, ou que se diz a esquerda, nos Estados Unidos, é muito frágil, tá? Talvez Trump não detenha consigo a arte de governar, ou a arte de governar bem. Estou falando isso porque tem cada vez mais cursos. Eu mesmo já participei de alguns, tanto como professor quanto como aluno, que ensinam gestão pública, ensinam um pouco a arte de governar. Curiosamente, a legislação eleitoral brasileira, ela só exige que o candidato seja alfabetizado. Ou seja, você sabendo desenhar o nome, sabendo tabuada, se tanto, você pode ser candidato. Mas o nível de exigência governamental tem sido tão grande para o grande
número de candidatos ou de políticos vitoriosos em eleições, exercentes de cargos públicos, o nível de exigência é tão brutal que eu costumo brincar, se um prefeito, por exemplo, um governador, não tiver uma boa assessoria jurídica, não tiver um bom contabilista, vai preso porque assinou o papel errado. Parece brincadeira, mas desde o julgamento do Petrolão, sob relatoria do ministro Joaquim Barbosa, o STF entronizou no direito brasileiro, ou reabsorveu no direito brasileiro, a teoria do domínio do fato, o que é apavorante. Ou seja, você é incriminado não porque sabe de uma conduta criminosa, não porque participou de uma conduta criminosa, mas porque deveria saber. Essa é a teoria do Hans Welzel, né, que particularmente dentre nós gozou de alguma importância na época do saudoso Nelson Hungria, que ajudou a elaborar o Código Penal brasileiro. Mas, apesar de Welzel ter feito muitos discípulos entre os penalistas brasileiros, o Código Penal não adotou a teoria do domínio do fato. O direito penal brasileiro é o direito penal subjetivo. Tudo depende da intenção do agente criminoso. Mesmo quando o crime é culposo, não é doloso, ou seja, o crime é um crime em que o agente não deseja o resultado, ele deseja a conduta. Todo o direito penal brasileiro é embasado no subjetivo. Ou seja, o agente só é responsabilizado por aquilo que quer fazer e faz, ou por aquilo que assume o risco de fazer e faz. O direito penal objetivo, ou seja, basta a conduta e dane-se a intenção, só esteve em vigor em países totalitaristas. Na Rússia bolchevique, na Alemanha nazista, adotar a teoria do domínio do fato é um risco para os governantes. Né? Eu, juiz de direito, o meu escrivão está roubando, o meu oficial de justiça está roubando, o meu assessor está roubando e eu não sei nada. Ah, mas eu deveria saber, então estou condenado. Essa que é a teoria do domínio do fato. E ela tem assombrado políticos do Brasil inteiro, porque ela virou um precedente jurisprudencial forte, poderoso e perigoso nos tribunais superiores. Então, a arte de governar, cursos para ensinar o sujeito a governar, nunca estiveram tão em voga. E merecem estar, realmente, porque ser político no Brasil está sendo viver perigosamente. Bolsonaro, eu não pude deixar de falar nele, né? Bolsonaro está perdendo a ABIN. Já tiraram dele rede social, já tiraram dele Polícia Federal. Agora estão querendo tirar dele a ABIN. Estão querendo privar a ABIN de informações. A ABIN é um serviço de inteligência. Para quem não sabe, o que é a ABIN? Eu quero nomear um secretário. Secretário de Justiça, secretário de Governo, enfim. Eu conheço ele de rede social, conheço ele de coquetel em Brasília. Eu não sei o passado desse cara. Eu não sei se os diplomas que ele afirma que tem, de fato ele possui. Eu não sei se realmente ele tem um passado limpo. Eu não sei das vinculações político-partidárias dele. Eu não sei se é um homem que tem esqueletos no armário. Então eu peço ao meu órgão de inteligência de informação, que é a ABIN, que pesquise dentre as informações públicas, acessíveis ao público, sobre esse cidadão. Não estou falando de quebrar sigilo, vida privada, recato da vida particular do indivíduo. Não estou falando na prática de crimes. Estou falando em colher informações que podem ser colhidas abertamente, só com minúcia, com profissionalismo, com discrição. A ABIN serve para isso. Para detectar, por exemplo, o presidente da República vai fazer um discurso em Teresina do Piauí. Há um risco de que um grupo
de manifestantes mele o discurso. Ou chegue com ovo podre, ou chegue com tomate, ou chegue com vuvuzela para fazer barulho, não importa. A ABIN, sabedora do clima que espera o presidente da República, previne a segurança. É para isso que serve um órgão de inteligência, de informação. Não é para grampo clandestino, não. A mera cogitação de se retirar da ABIN o direito de obter informações é um sinal claro, de que nós temos o único presidente do mundo que sofre repressão dos demais poderes. E aí falam de discurso do ódio, eu já desafiei aqui, acha um discurso de ódio de Jair Bolsonaro. Mostra para mim. Conta piadinha machista, fala mal de fulano de Beltrano. Você nunca viu ele pregando violência. Nunca viu Bolsonaro pregando violência. Pregar o porte de arma de fogo para cidadãos honestos não é pregar violência. É pregar segurança pública. Segundo a visão dele. Não estou falando que é a certa. Mas é muito diferente, por exemplo, de mandar chamá-lo de assassino, o que alguns fazem na internet. E esses são odiadores de plantão. Esses caras merecem, talvez, aliás, nem eles merecem. Isso aqui é um país democrático. Nem eles merecem. Eles merecem a nossa execração e não censura prévia. Mas não adianta tirar a ABIN, tirar a Polícia Federal. A esquerda tá aprendendo isso a duras penas. Tirar a ABIN, tirar a Polícia Federal, tirar a rede social. Vocês viram a última pesquisa? Político mais popular do Brasil. Por quê? Por quê? Por dois motivos. Por dois motivos. O brasileiro é conservador. Olavo de Carvalho disse lá atrás, 2003, o primeiro candidato abertamente de direita, socar o peito e falar sou de direita, sou conservador, leva. O brasileiro médio, o brasileiro povão é direita, é conservador. Aplaudiu a esquerda, aplaudiu o PT, aplaudiu Lula por causa de Casa Popular. Agora, Casa Popular, qualquer governo dá. A índole é um povo evangélico, religioso, tradicional, que quer emprego, que não se deixa levar pelo canto de sereia de cota racial em faculdade, porque não adianta te dar curso superior e depois te dar um carrinho de cachorro-quente para você vender hot dog, que é vaga no mercado de trabalho. Este é um fator. O outro fator que a esquerda precisa aprender, ouvi isso do Rodrigo Constantino, um cara que eu gosto muito. Rodrigo Constantino falou isso. A esquerda está falando para ela própria. Está falando para dentro da própria casinha. Está falando para quem é militante. Está falando para quem já é eleitor de esquerda. Não angaria gente nova. Ou seja, são membros de torcida organizada falando bem do próprio time. Até aí, que vantagem que Maria leva? Nenhuma. A esquerda perdeu o chão de fábrica, perdeu o meio rural, perdeu as igrejas. E não há não está despontando ninguém para fazer frente ao político mais popular do Brasil hoje. Volto a dizer para vocês, tem que ter esquerda e tem que ter direita. É saudável para o regime democrático. Nós temos que defender que elas existam. Né? Esse embate é importante. Só que hoje esse embate está centralizado no presidente da República. E o resto, forças ocultas, tentando apeá-lo do poder. Aí não é jogo democrático. Né? Aí é um teatro das tesouras. Mas disso a gente fala no próximo programa. Até a próxima.